Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. O vídeo é sobre iluminismo. Iluminismo foi um movimento europeu filosófico do século XVIII. É um movimento, portanto, de pensadores que criticaram as estruturas do antigo regime, criticaram a estrutura política, a estrutura social, a estrutura econômica, a estrutura cultural do antigo regime. Todo o arcabouço do antigo regime foi criticado por esses filósofos, por esses pensadores do século XVIII e XIX. O que eles criticavam no antigo regime? O absolutismo monárquico de direito divino, a excessiva concentração de poderes, o abuso de poder, o desrespeito às pessoas. Eles questionavam a situação dos súditos, pretendiam a ideia de cidadania. Um súdito não tem direitos. Um súdito só tem dever para com o seu soberano, num sistema de absolutismo monárquico. Alguns súditos podem ter privilégios, mas súditos não têm direitos. Os iluministas serão aqueles que vão dizer, não, os homens nascem com direitos e eles devem ter acesso a esses direitos. Bom, eles também vão questionar a estrutura da sociedade, uma sociedade estamental de privilégios de nascimento. Eles vão questionar esse tipo de sociedade. Como que uma pessoa já pode nascer em tão melhor situação do que as demais? E vão propor uma sociedade baseada no mérito e não no nascimento. Vão questionar, portanto, a origem aristocrática dessa sociedade. Eles vão questionar a economia, o modelo mercantilista, com o Estado controlando excessivamente a economia. Eles vão propor o que a gente chama de liberalismo econômico. Eles vão criticar a excessiva influência da igreja nas instituições escolares, nas universidades e na linha de pensamento. Vão criticar o fanatismo religioso, a intolerância religiosa. O iluminismo é um movimento racionalista, um movimento individualista, tal como tinha sido o renascimento dos séculos XIV, XV e XVI, tal como tinha sido a Revolução Científica do século XVII. Esses são movimentos precursores do Iluminismo. Eles vieram antes do Iluminismo e abriram caminho para que o Iluminismo se estruturasse. A questão é que o Renascimento foi um movimento destinado à arte e à ciência. Ele não fazia uma crítica àquela sociedade, àquela estrutura política, àquela estrutura econômica. Era um outro tipo de ver o homem, era uma outra forma de ver o homem no Renascimento. Já a Revolução Científica do século XVII, ela está restrita à ciência. Também não há esse questionamento em termos do sistema político, do sistema social, do sistema econômico. O iluminismo vem trazer essa crítica, partindo dos mesmos princípios de racionalidade, de individualismo, que o Renascimento e a Revolução Científica do século XVII trouxeram. E aí a gente tem precursores do movimento iluminista, como René Descartes, Isaac Newton e John Locke. E desses três, John Locke é fundamental. Por quê? Porque já inicia o pensamento liberal ali no século XVII.
do ponto de vista político. John Locke é o que a gente chama de contratualista. Ele, tal como Thomas Hobbes, um pensador, defensor da monarquia absolutista, ele está vivendo a mesma coisa que o Thomas Hobbes, a Revolução Inglesa. Thomas Hobbes olha a Revolução Inglesa e vê nela o caos, vê nela a destruição, vê nela a anarquia. Locke olha para a mesma Revolução Inglesa e vê o povo exercendo o seu direito de se revoltar contra um governo tirânico e estabelecendo um governo baseado num contrato social. Eles estão olhando o mesmo processo. Hobbes vê no homem o que tem de pior. Para Hobbes, o homem é o lobo do homem. O homem é selvagem. O homem, ele tem instintos primitivos negativos que o levariam à autodestruição. Para Hobbes, teríamos que ter um Estado absolutista forte para inibir esse homem. Já Locke acredita que não, que o homem não é nem bom nem mal, ele pode ser bom, pode ser mal, mas uma coisa é certa, todo homem nasce, segundo Locke, com 3 direitos: o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. E os estados seriam constituídos para garantir esses 3 direitos dos cidadãos. Se um governo torna-se destruidor desses direitos, o povo, segundo Locke, tem o direito de rebelião. Então, Locke é o pensador liberal que garante o direito de rebelião contra um governo tirânico. Muito bem. Então, Locke, direitos naturais, vida, liberdade e propriedade. O liberalismo não é para todos os homens, é para os homens que têm propriedade. E é para os homens, para as mulheres não. Só que o liberalismo iluminista, ele é ancorado em 4 eixos que acabam tendo interpretações para aqueles grupos que os iluministas inicialmente não pensaram. Mas na frente as mulheres vão reivindicar os mesmos direitos. Os escravos vão reivindicar os mesmos direitos. Ora, se eu digo que todos os homens nascem iguais, que todos os homens têm a liberdade como direito natural, não dá para eu dizer, olha, mas eu estou falando só desse homem aqui, como eu, que tem propriedade. Eu não estou falando daquele que é escravo. Não adianta ele falar isso. Por quê? O que foi escrito é que todo homem nasce igual perante a lei. E os homens e mulheres, vão buscar esse direito. O iluminismo, então, como eu dizia, se ancora em 4 princípios. O primeiro é a racionalidade, é o racionalismo. Segundo, por que o nome iluminismo? Porque segundo a metáfora, a razão é igual à luz. E o fanatismo religioso e as crendices são o obscurantismo, a escuridão. Daí, iluminismo é um movimento racionalista, de valorização da ciência, de valorização da razão humana. É um movimento individualista. O individualismo é outro esteio. A crença iluminista é de que o homem é o senhor do seu próprio destino. Ele constrói a sua própria história. Então ele pode mudar a sua realidade. O iluminismo também é universalista. Os princípios iluministas
não são colocados para este povo especificamente. Então, os pensadores franceses não estão falando só para os franceses, os ingleses só para os ingleses, não. Eles estão falando para toda a humanidade. Então, seriam princípios universais. E há a crença de que o homem, usando a racionalidade, buscando o que é melhor para si, o caminho da humanidade é o progresso. Muito bem. Aí o que a gente tem? Nós temos uma série de filósofos, de pensadores iluministas. Temos, por exemplo, Voltaire. Voltaire é um grande defensor das liberdades individuais. O que são as liberdades individuais? Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de crença religiosa, liberdade de locomoção, liberdade de associação, né? Direito de você se juntar com quem você bem entender. Essas seriam as liberdades individuais. Voltaire é um grande defensor das liberdades individuais. Ficou célebre a frase de Voltaire: não concordo com nenhuma palavra do que você disse, mas lutarei até a minha morte pelo seu direito de dizê-la. Está defendendo a liberdade de expressão. Voltaire também, como os demais iluministas, é um grande defensor da igualdade civil, ou seja, da igualdade de todos os homens perante a lei. Aí, por que essas ideias são revolucionárias? Porque hoje nós vivemos num mundo onde todos os homens nascem iguais perante a lei, onde já tem igualdade civil. Eles viviam num mundo onde isso não existia. Eles não nasciam iguais perante a lei. Todos nasciam súditos, alguns com privilégios e a maioria sem privilégios. Não tinha igualdade civil. Então, eles vão defender a igualdade civil. O Estado laico. O que é o Estado laico? O Estado separado da Igreja. O Estado que não determina uma religião oficial. Um Estado que não persiga os grupos religiosos distintos, diferentes daquele que é oficial. Um Estado que estabeleça que a crença religiosa é de foro íntimo. Ele não vai perseguir nem proteger alguém por ser desta ou daquela religião. É o direito de cada um ter a sua crença, inclusive de não ter crença nenhuma, sem ser perseguido pelo Estado. E também o ensino laico, o ensino separado das instituições religiosas, tentando desvincular a questão de fé com a questão científica, racional. Nós teremos também Montesquieu, que vai idealizar a tripartição de poderes para evitar o despotismo. O que é o despotismo? É o absolutismo, é a excessiva concentração de poderes. Montesquieu pensa num governo constitucional, ou seja, um governo que seja regido por regras muito claras, organizadas num livro, a Constituição, que estaria acima de todos, inclusive do rei, inclusive do governante. Todos seriam submetidos a esse conjunto de leis. E você teria um poder para fazer as leis, o legislativo, um poder para executar as ações propostas nas leis, o executivo, e outro poder para julgar se os atos estão corretos ou não. Tentava-se, portanto, diminuir o abuso de poder. Na visão de Montesquieu, todo poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Quanto mais autoritário, quanto mais despótico, quanto mais absolutista é o governo, mais corrupto ele é. Segundo Montesquieu, racionalmente, entendemos o seguinte: um poder só pode ser detido por outro poder.
Dessa forma, vamos dividir o poder em 3, para que um regule o outro, para que um segure o despotismo do outro. Muito bem, então, Barão de Montesquieu, tripartição de poderes. Nós vamos ter Jean-Jacques Rousseau, que é um iluminista, que vai ser o único que vai falar de um Estado democrático. Ele também é um contratualista. Só que para Rousseau, o homem é naturalmente bom. O que o corrompe é a vida em sociedade. É essa que o corrompe, segundo a visão de Rousseau. E para isso o homem deve ser educado para manter a sua bondade. Rousseau é um grande defensor da educação. Da educação para todos. Rousseau tem por base que todos os homens nascem iguais, mas alguns se apropriaram de bens e despojaram os outros desses bens. Segundo Rousseau, quando nasceu a propriedade privada, nasceu a desigualdade social, nasceu a desgraça humana e a corrupção. Segundo ele, quando o primeiro homem cercou um terreno e disse "isso é meu", e achou gente suficientemente ignorante para aceitar a cerca, ali criou-se uma sociedade doente. E ele diz, olha, teria feito muito bem essa população se tivesse arrancado a cerca, denunciado o impostor e dissesse, não, a terra sempre pertenceu a todos. Bom, mas aí ele já imagina o seguinte, olha, a sociedade está assim, tem a propriedade privada, como que a gente vai retomar a bondade humana? Através da educação e através da diminuição da desigualdade social. Como que a gente faz isso? Com um governo democrático. A maioria vai decidir. Seria a soberania da maioria. Ele pensa que a solução é um Estado democrático. É o único a falar em democracia. Os outros são liberais. Rousseau é democrático. Rousseau defende o sufrágio universal masculino. O direito de voto, sufrágio é voto. O direito de voto para todos os homens. Enquanto os demais defendem o sufrágio censitário, que é o voto vinculado à renda. Então, vota quem tem propriedade. Quem não tem propriedade não vota. Não vai ser considerado cidadão. É a visão do Locke, por exemplo. Bom, então você tem Rousseau defendendo a democracia. Nós vamos ter ainda Denis Diderot e Jean d'Alembert, que vão organizar um livro chamado A Enciclopédia, onde eles vão tentar reunir todo o conhecimento racional humano num grande livro. É a primeira enciclopédia, do qual nós teremos várias outras em vários lugares do mundo, né? E hoje temos enciclopédia, inclusive, na internet. A primeira foi essa, de Jean d'Alembert e Denis Diderot. Ali se estruturava o pensamento racional humano, em forma de verbetes, em ordem alfabética. Muito bem. A gente vai ter um grupo de pensadores iluministas que vão pensar um outro tipo de economia. E dali vai surgir o liberalismo econômico. Os pensadores anteriores falavam de um liberalismo político. No liberalismo econômico, a crítica é ao mercantilismo, à excessiva intervenção do Estado na economia, aos sistemas de monopólio, não é? O que eles pretendiam? O livre mercado, a livre iniciativa, a defesa da propriedade privada, a livre concorrência, o fim da intervenção do Estado na economia. Os
franceses fisiocratas vão dizer laissez-faire, laissez-passer. Deixa fazer, deixa passar. O Estado não deve colocar a mão, né, na economia. Os clássicos ingleses da escola inglesa vão dizer: existe uma mão invisível regulando tudo. Se o Estado coloca a sua mão visível, ele vai atrapalhar, ele não vai ajudar a economia. A visão liberal vai dizer: olha, deixa a coisa solta que ela funciona, porque existem leis naturais da economia, como a lei da oferta e da procura. Quanto menos Estado, melhor. E aí nós temos dois grupos ali, a escola clássica e a escola fisiocrata, como eu já disse, e os fisiocratas e os clássicos concordam na maior parte das coisas, de tudo isso que eu acabei de falar. Mas eles discordam num ponto. Para os fisiocratas, a origem da riqueza está na agricultura. A agricultura é a origem da riqueza para os fisiocratas. Eles fazem o seguinte raciocínio: se a cidade morrer, o campo não morre. Agora, se o campo morrer, a cidade morre. E morre de fome. Então, segundo a visão dos fisiocratas, a indústria, o comércio, o artesanato só movimentam uma riqueza originalmente gerada pela agricultura, pelo meio rural. Já os clássicos, com Adam Smith, vão dizer que a origem da riqueza é o trabalho. Quanto mais racional for o trabalho, mais riqueza ele vai gerar. Adam Smith vai ser um grande defensor da divisão racional do trabalho. Bom, esse é um mundo de déspotas, esse é um mundo de reis absolutistas. Só que alguns desses déspotas vão ler os iluministas, vão ler os liberais. E eles vão concordar com algumas coisas ali. Surgem então os déspotas esclarecidos. Aqueles déspotas, aqueles reis absolutistas que vão estabelecer reformas administrativas utilizando ideias liberais. São todas? Claro que não, né? Mas pensando em otimizar, pensando em melhorar suas administrações, torná-las mais racionais, mais eficientes. O iluminismo, então, vai influenciar até mesmo os reis absolutistas. O iluminismo influenciou o pensamento ocidental e ainda influencia. O nosso mundo é um mundo pensado lá no século XVIII pelos filósofos iluministas. Muitas das estruturas que temos, governos constitucionais, tripartição de poderes, igualdade civil, defesa da propriedade privada, da vida, das liberdades individuais, do Estado laico, tudo isso que temos, devemos a esses pensadores, os iluministas. Muito bem, espero que tenham gostado. Boa sorte e até a próxima.